Olá, investidores, aqui no canal de Opções de Milhões. Hoje eu vou falar aqui sobre venda de put simples, tá? Da Prio 3 e como que eu me baseio aí em venda de put sem algum tipo de estratégia, sem fazer pelo menos uma THL, sem fazer pelo menos uma compra parcial de uma put longa, às vezes só a venda de put a seco e por quê, né? Porque realmente eu quero comprar essa ação. E eu já tinha postado outra da Petrobras e agora eu vou falar da Prio. Mas eu tinha pedido para vocês falarem de alguns ativos que vocês acham a determinado preço, né? Não teve ninguém que falou nada. Acho que teve alguém que falou da empresa, se não me engano, Taesa ou End, né? Mas ainda assim não falou um preço alto assim, para comprar muito barato, né? Eu imagino que, como ela não tem muita queda ou muita subida, fica mais difícil para ganhar no longo prazo. Vai ser só aquela venda de put ali curta, com venda de call quando chega aquele preço, né? Que dá para ganhar bastante, tá? Porque ela tem uma tendência de ficar ali nos próximos 35, mas cai para 33, 34, até 35 você vende put, aí compra o papel e tenta vender o call no 38 e ganhar esses 10%. Se tiver sorte de ficar indo e movimentando, vai ganhar bastante, mas aí já não é como eu opero, eu prefiro fazer daí uma operação mais estruturada para isso. E no caso, eu queria comprar algumas ações que eu acho que estão muito baratas. No caso, já vou adiantar, tem o preço-alvo de Petro, Prio e Banco Brasil, tá? Que eu já estou fazendo essas operações. Mas no caso da Prio, às vezes ela sobe muito e fica muito ruim vender put, como eu vou mostrar aqui para vocês. Eu até ia desistir dela, né? Acabei vendendo mais algumas, porque caiu um pouco, consegui vender algum prêmio. Mas não achei outra, tá? Que me interessasse, que eu sentisse confortável, né? E também sempre um pouco por cima do capital, mas eu só quero ficar sempre vendendo três, né? Não mais que isso, mas seria uma para substituir a Prio que eu vou falar para vocês. Então aqui de novo, venda de puts, eu tenho um vídeo aqui da Petrobras que é muito parecido, tá? Mas vamos ver como que foi a venda de puts da Prio 3. Novamente, eu buscando adquirir valor, não apenas prêmio, tá? É uma estratégia para comprar Prio 3 num preço desejado e depois esperar para ganhar mesmo um valor interessante, um valor legal, porque ela pode sim realmente ter essa explosão, tá? É uma líder do setor, uma iniciativa privada de petróleo, a líder mesmo é a Petrobras, mas ainda assim, né, é uma empresa que está entre as melhores, na minha opinião. Tem outras, né, mas eu acho que das iniciativas privadas mesmo, de segurança e tudo mais, para não ter tanto risco, obviamente não tem o potencial como outras, que se realmente o petróleo subir vão ganhar muito mais, mas é uma que tende a ganhar bastante valor e tem uma volatilidade legal para vender opções também. Que o contexto da Valuation, porque né, ela tem uma firma frente da Petrobras que valia 400 milhões, aqui é 32, preço-alvo de interesse até 32, ou seja, um lote no 32, dois lotes no 30. Aqui era no preço de lucro estava 3, tá? Uma margem bruta 34%, que é muito legal, muito interessante. Novamente, eu acredito no potencial da PRI a longo prazo e busco um ponto de entrada estratégico, aproveitando momentos para adquirir ação a um valor que eu considero atrativo. Enquanto isso, pelo menos eu vou ganhar um bônus, né? Não ia vender nada, não ia vender nenhuma opção, tá? Mas pelo menos eu ganho um bônus ali para vender ela, um dinheirinho. Que a cotação ajustada, né? Se a gente pegar mil em 5 anos, ela praticamente não pagou dividendos, ela teve uma recompra de ações, mas sim, R$ 1.000 valeriam 5 mil, tá? Então, seria ótimo, né? Multiplicar o capital por 5, 400% em 5 anos é muito dinheiro, tá? Essa é a cotação ajustada. Se fosse com dividendos igual, tá? Sem dividendos, né? Então, o objetivo da estratégia, novamente, não é renda, é preço, tá? Então, o foco não é a rentabilidade do prêmio. O prêmio é muito pequeno, né? O prêmio é um bônus. Por que, que ele é pequeno? A gente sabe que uma ação, primeiro que se enterrar no dinheiro, a put esquece, vai ter que comprar e vai ficar com essa ação um tempo. Então, tem que comprar muito barato. Segundo, são cair 20, 25, 30%, 40%, essas ações, ó, um mês, tá? Um mês acontece isso. Então você vai ter que comprar e vai ficar segurando. Aconteceu com o Bradesco, aconteceu com varejistas. Ah, não aconteceu com o Itaú, mas puta de uma sorte. Mas aconteceu com o B3, aconteceu com muitas e muitas empresas, tá? Inclusive até elétricas às vezes acontece.
Então é uma oportunidade aqui para comprar ela um pouquinho mais barato e não só uma oportunidade. A put é como uma obrigação de compra. A gente fala, se chegar ali eu compro, mas daí quando chega você não compra. Tá? Então, no caso, eu pensei assim. E já faz tempo, tá, que eu tenho essa análise dela. Ela estava muito mais cara, eu tinha essa análise de 32. Então, não é como um gerador de renda perpétua, tá? É diferente. Como gerador de renda perpétua, eu utilizo minhas operações no BOVA que eu trago aqui, que aí sim ela tem uma. Nem sei se é tão perpétuo, mas às vezes eu vou ter que abrir novas operações, porque elas vão se encerrar, mas elas são operações que duram 1 ano e meio, 2 anos e pouco. Aqui são os fatores chaves, aí, mesma coisa, né, da Petrobras, na PRI e no mercado de petróleo. Então tem a estratégia do PEP+, ela dá uma segurada no preço, e impacto nas decisões de oferta global. Tem o crescimento de produção no OPEP+, como algo negativo, né, principalmente na América. Teve a Guiana, né, uma reserva muito grande de petróleo. Tem os Estados Unidos também, e até agora tem o Brasil. Margem equatorial foi autorizada, obviamente vai demorar um bom tempo para conseguir extrair o petróleo, uns 5, 6 anos para tirar talvez a primeira gota. É aí transição energética e procura, né? O futuro demanda de petróleo, talvez muito tempo, seja um pouquinho incerto, né? Mas ainda assim é a principal fonte de energia, vai continuar sendo por um bom tempo. Está tendo uma demanda energética muito grande, principalmente pela inteligência artificial, então não vejo o petróleo assim caindo horrores, né? Pode ser que aconteça aí, compro, espero, para ver se um dia suba novamente. Então tem um risco sim, né? Eu comecei vendendo em maio, tá? Comecei vendendo um lote no 32, dois lotes no 30, tá? Então mais ou menos assim, compraria um lote no 32 e um no 30. Ah, mas João, tá 30 e 25 e você só recebeu aqui 22 centavos, né? Então, você ainda pagaria 33 centavos. Tá, detalhes, né, pessoal? Mas vamos ver quanto que ganha aqui de porcentagem, qual que é o preço de aquisição sempre que você vai vendendo put. Então, aqui, ó, prêmio de 48 centavos, 1,48%, legal. Novo preço de aquisição, porque eu recebi esse dinheiro e aqui recebi também 0,72%. Esse dinheiro aqui, o que você faz? No caso, você pode fazer outra operação, você pode aplicar esse dinheiro e ele aplicado, ele começa a render na renda fixa aí. No caso, 1% aí ao mês. E, obviamente, aqui tem um preço de aquisição um pouco mais barato do que 32 e aqui praticamente no 30. Novamente, o preço subiu um pouquinho. Em junho, ganhei um prêmio de 12 centavos, uma miséria, 0,37%, e aqui 0,23%, que é difícil. Ah, João, por que você não vendeu mais ATM ali para ganhar um prêmio bem gordo? Porque eu só faria isso mesmo se eu realmente acreditasse naquele preço, que seria um excelente negócio. Então, não posso fazer, no caso, talvez seja melhor eu nem vender, né? Então, ficou aqui 31,65, 29,96, uma obrigação de compra. Aqui piora muito, tá? Em julho, 3 centavos de prêmios, ó, 0,09, 2 centavos, 0,06. Isso que é a realidade do vendedor de put inteligente, né? Não aquele que vai ficar com put aí de Banco do Brasil a R$ 28, que foi subindo a venda de put, aí quando caiu tudo, não sabe o que fazer mais, né? Então aqui fica o novo preço de aquisição e aqui também de novo. Olha, eu falo isso, mas pense bem, tá? Sempre existem operações estruturadas para fazer. Se você quiser fazer venda de put, você pode sempre comprar uma put 3 meses para frente, né? Vender call junto, alguma coisa mais estruturada. Isso aqui é só uma venda de put a seco para um ativo que eu realmente quero comprar e tenho uma estratégia bem clara para ele e prefiro não utilizar operações estruturadas para me proteger, corro o risco de perder todo o capital, que no caso era 5%, mas hoje deve ser uns 3,5% do meu patrimônio, beleza? Então, um adendo aqui bem forte. Então tá bom, vamos lá. Então, julho, agosto, piorou, tá? Eu ia desistir dela. Vendi 2 centavos e um, né? Porque eu não tinha outra ação para comprar. Mas pelo menos aqui, ó, só 2% acumulado e aqui 1,04%. Tranquilo, se cair abaixo de 32, poderia comprar normalmente, R$ 31,35. E aqui 29,67, bem abaixo aí dos 30.
Então ia desistir, mas aí eu vendi uma put aqui de 2 meses para frente, né, para ganhar um pouquinho mais de prêmio. Então, ao invés de vender um, que daria, sei lá, uns 4 centavos, eu vendi um de 25 centavos. Daí para 2 meses esperando, só 0,78%. E aqui só 0,36%. É muito pouco, né? Muito pouco. Se eu tivesse uma outra ação que eu quisesse comprar muito, já não venderia, né? Porque são três que eu quero. Então, aqui 2,78% e 1,4%. Aí o novo preço de aquisição, 31,11 e 29,59. Por que não quero? Eu até tenho, tá? Eu tenho Bradesco a R$ 13, mas aí não paga nem um centavo, tá? Então não tem nem como fazer isso, não tem como eu vender put de Bradesco a R$ 13, que já está a 16, R$ 17. Então é muita diferença, muita, muito acima. Então, não sei, né? Por isso que eu falo, se vocês tiverem alguma aí que acha que realmente tem uma valorização possível, se esteja extremamente barato aquele preço, aí sim seria interessante, tá? Em novembro, aqui mais um lote, aí melhorou um pouquinho, né? Vendi um strike 31,93, ganhou 21 centavos só para um mês, 0,65 e aqui 0,36. Os preços alvos ficaram R$ 30,83 e outro R$ 29,38. Pode ver que vai se aproximando, né? Antes era R$ 2, agora já está aqui na casa de menos de 1,50, tá? Essa é a tendência caso a gente não compre. Então, realmente aqui, se nunca chegar no valor de 32, aqui a tendência de acumular. Só que todos esses meses eu só acumulei 3,43% e aqui só 1,76%. Muito menor que o da Petrobras ou do que outras operações, porque ela ficou muito distante. Então, se pensar que a ação de 32, se tivesse 32, facilmente pode vir a 21, R$ 20 nessa ação, 18, é um prêmio muito pequeno, né? Porque não vai me cobrir essa grande queda, mas, novamente, é, aqui o que eu penso é fazer o seguinte, tá? Caso venha tendo que comprar mesmo, não conseguir mais fazer rolagem, eu tenho aqui minhas saídas, né? Então, se eu comprar 32, eu pretendo sair nesses valores aqui, com nessas quantidades aqui de porcentagem. Pode ver que vai dar mais de 100%, porque é sempre do valor restante, né? Obviamente, não vai chegar a R$ 200, apesar de a gente viu que multiplicou por 5, né, o capital em 5 anos, então poderia chegar aqui em 60 meses facilmente nos R$ 100, caso dê sorte ali, né, tem muito retorno, se ela resolver recomprar ações ao invés de distribuir dividendos, pode chegar a 70, né, em 5 anos, dobrar o capital tranquilo, isso que é bem plausível mesmo. Chegar até os 100 é bem, bem tranquilo. Mas aí ficar 12 meses com ela parada e aí sim ver o que fazer. Se chegar aos 60, é bom, sai 10%, aí 24 meses eu vejo, daí sairia mais 10% aqui e assim por diante, né? Então, mais ou menos isso, comenta se vocês gostam, essa é uma realidade triste, né, de quem fala que vai se enriquecer vendendo opções de ativos bons, né? Não vai dar um plus, mas o interessante é quando comprar esse ativo ganhar bem na sua subida, que pode acontecer. Por isso que tem que escolher muito bem os ativos e o preço, tá? Em principal o preço. Quem vendeu o put do Banco Brasil, quem vendeu o put da B3, quem vendeu o put até mesmo uma época de Sanepar ali, se ferrou muito, tá? Porque ficou ali anos para voltar ao mesmo valor, né? Às vezes demora um ano. Então você tem que ter um preço definido muito bom. Por exemplo, eu não tenho coragem de vender put no Itaú, se ele subiu aí quase 50% esse ano, tá? Pô, vou vender 50% mais caro agora e antes eu não comprava Itaú, não vendia put antes. Se cair, pode ser que venha cair 30, 40% uma hora, tá? Não dá para saber, mas eu prefiro comprar ativos bons a preços bons, né? Caso eu ache sempre um patrimônio pequeno, no caso era 5%, já virou 4, 3,5%, vai diminuindo o strike, né? Vai reduzindo mais ainda. Mas se for para ganhar dinheiro com operações, sempre utilizo operações estruturadas. No Brasil, eu prefiro BOVA. Nos Estados Unidos, aí eu prefiro ativos de alta volatilidade. Então, beleza. Curtam o vídeo, comentem aí e até o próximo.